ganhar um novo livro pro seu ano. E eu tenho aqui, ó, o livro O Peregrino. Quem tá animado? Quem quer ganhar? Vocês estão muito devagar, gente. Bora, bora, bora! E pra você ganhar, você vai ter uma missão. Ontem, no culto da noite, a Nath pregou sobre nós sermos cartas vivas. E a Nath falou também sobre... Calma aí que me fugiu a palavra da cabeça. Sobre marcas. A Nath falou algumas marcas de Jesus que nós temos que ter para sermos cartas vivas. E para você ganhar esse livro aqui, eu quero que o primeiro que chegar aqui em mim, com calma, sem derrubar os pedestais, calma, você me fale quais são essas marcas de Jesus que nós devemos ter. Na minha contagem, para ninguém se estrupiar aqui. 1, 2, 3. Pode vir. Ó, chegou primeiro. Como é seu nome? Ai, você é minha xará, eu também sou Júlia. Que nome lindo. Fala pra mim, quais são essas marcas? Amor, acesso e humildade. Muito bem! Amém! Se você queria ganhar esse livro, se esforça, pede pro seu pai e pra sua mãe. Quem sabe? Ou se não, se você é uma amiga próxima da Júlia, pede pra ela, quem sabe ela não te empresta quando ela terminar. Amém? Queria ler com vocês, rapidinho, alguns versículos que tá lá em Romanos 8. Às vezes a gente tá aqui e quando vai chegando o fim do acampamento, a gente vai ficando triste e às vezes, assim como a Nath ministrou ontem, a gente tem marcas que não são essas de Jesus, não são essas marcas boas que o Senhor nos deixou como exemplo, mas às vezes a gente tem marcas ruins que a gente trouxe lá de fora. E quando a gente se encontra próximo a voltar para a nossa rotina, essas coisas nos assombram. E eu queria ler com vocês lá em Romanos 8, a partir do verso 33, que diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ponto. Vocês são os escolhidos de Deus. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo, perdão. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Será que são todos os seus problemas, quando você voltar para casa, que te separará do amor de Cristo? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Fala aqui comigo. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Adolescente, você vai voltar para casa.
livros, que adolescentes são perdidos, que adolescentes são indecisos, mas a tua palavra diz que eles são escolhidos do Senhor. Senhor, leva os teus escolhidos e os permaneça, para que eles sejam realmente o arauto em meio a essa geração, que eles sejam aqueles que não têm medo de levar os seus ministérios, que eles sejam aqueles que se levantem, Senhor, em meio a uma geração perdida e corrompida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. meus olhos no alto e consumador da minha fé.
Reconheço teu olhar, recebo um convite e ele me chama para andar sobre as águas. E ele me chama para andar sobre a sua palavra. Cante. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará pra trás, pois tua palavra sustenta os meus pés, sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite e ele me chama para andar sobre as águas. E ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, e a minha fé firmada está, andando
lá mais uma vez. Eu não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra, ela nos sustenta os nossos pés, a voz que me chama é a mesma que acalma o mar. Ah, Jesus. Nos ensina a ter a fé na tua palavra, Jesus. Encontra aqui aqueles que entendem que precisam de profundidade na tua palavra, Senhor. Encontra aqui que eles entendem que existe seriedade quando se diz respeito à palavra do Senhor, e que ela seja o nosso sustento, em nome de Jesus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Se é verdade, você deseja isso, vamos lá, vamos mais perto. E mais perto da monte, mais perto da face, me espanto com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, toda forte é você, toda forte é você, e o que me faz tremer as pernas, mas tá fechada. Mais perto, mais perto, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da mais perto, o medo quer, então me tira
vou subir longe, que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Se é verdade, erga suas mãos e diga: eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá. Eu vou entrar na casa e vou fazer. Aumenta, Senhor, o desejo nos corações, Jesus. Nós vamos, eu vou subir. Alimentar a tua glória. Vou ficar lá até te encontrar. Santa expectativa, na santa expectativa de uma visitação. Será hoje esse dia, na santa expectativa de uma visitação. Será hoje esse dia, ou será? Eu estou a esperar de ti.
meu corpo, não aguente. Apareça eu, não me importarei. Existe meu corpo, não aguente. Não nos envergonhamos, não. E eu não me Sabe, pessoal, o Espírito Santo, ele não é um foguinho que passa. O Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E a pessoa do Espírito Santo, ela precisa ser desejada. Você deseja o mover do Espírito Santo aqui nessa sala? Você deseja? Então eu quero te convidar a começar a abrir a sua boca. É didático, mas nós temos que fazer como um aprendizado. Mas o Senhor vai começar a colocar palavras na sua boca. Ele vai começar a colocar palavras na sua boca. Eu quero te convidar a começar a abrir a sua boca neste momento, declarar: Senhor, Tu és lindo, Tu és soberano. Vamos lá, não tenha vergonha, não se envergonha do Evangelho. O Senhor quer ouvir a sua voz. Tu és poderoso, Senhor. Tu és o mais digno de todos. Tu és aquele que és o esperado. Tu és aquele que, se nada tivesse aqui, ainda seria suficiente. Tu és todo poderoso. Tu és santo, Senhor, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Caia com a Tua presença. Caia com a Tua presença aqui. Caia aqui, Senhor. Caia aqui, Senhor. Te damos liberdade. Vem com a Tua doce presença. Doce presença. Doce presença. Doce presença. Doce presença, doce presença, constante presença que não vai embora, vem ficar embora. Doce presença, constante presença que não vai embora, vem. É bem fácil, vamos lá. Doce presença, constante presença que não vai embora, vem ficar embora. Doce presença, constante presença
que não vai verificar agora. Doce presença que não vai embora. Vamos lá, vem ficar agora. Doce presença, que não vai embora. Vamos todos juntos. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem ficar e mora. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem ficar e mora. Uma última vez. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem ficar, vem ficar e mora. 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 Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua presença, Porque o Senhor é real nesse lugar. porque o Senhor é real nesse lugar. Eu quero sentir mais da sua presença. Eu quero sentir mais da sua presença. Prepara o meu coração agora Prepara o meu coração agora para ser transformado pela sua palavra. para ser transformado pela sua Que palavra. eu seja inundado pelo Espírito Santo. Que eu seja inundado pelo Espírito Santo. Que depois desse dia, Que depois desse dia, a minha vida nunca mais seja a mesma. a minha vida nunca mais seja. Amém. Glória a Deus. Bom dia, gente. Estão vivos? Isso aí. Tô vendo umas caras de sono aí. Mas você vai fazer um esforço para ficar acordado. Combinado? Para quem não me conhece, acredito que a maioria, eu sou a Júlia, sou da Igreja Cristã da Família do Butantã. Tem alguém aí do Butantã? Isso aí. Pessoal, seguinte, no primeiro culto que
isso? E eu participei desse culto. Mas, no culto de ontem, eu não estava. Então, eu vou pedir para uma pessoa corajosa vir aqui na frente e falar um pouco de como foi a palavra de ontem. Pode ser? Alguém? A galera do Anália? Alguém? Corajoso. Corintiano. Barueri. Butantã. Ninguém. Contagem regressiva. Sem pressão. Aê! Corajoso. Como é seu nome? Leandro. Conta aí pra gente como foi ontem. De manhã, né? A gente falou sobre comprar do sangue de Jesus Cristo, que ele derramou lá na cruz por nós, que toda a nossa culpa foi jogada para ele, e ele pagou pelos nossos pecados, e por isso que ele nos comprou pelo sangue. Obrigada, Leandro. Isso aí. Gente, o cara deu um resumo da pregação toda. Se você dormiu, você tem que ter prestado atenção agora. E na palavra de hoje, o nosso último culto aqui de adolescentes de manhã. Porque amanhã a gente tem o culto todo mundo junto, beleza? O tema de hoje é a palavra de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E como a gente pode ser transformado por essa palavra. Eu vou pedir para você ficar muito concentrado, porque eu vou ser bem rápida. Não sei se você ficou acordado ontem até tarde, está com sono, mas pode ficar tranquilo, que eu prometo que eu vou ser rápida. E que você não se distrai agora, guarde seu celular. Se o seu amigo dormir ou se ele pegar o celular, você está autorizado a dar um peteleco aí nele, para ele acordar, pra gente ficar junto, beleza? Vocês estão comigo? Reajam, gente, eu vou perguntar se vocês respondem, combinado? Isso, tem, ó, a primeira fileira tá aqui, no fundão vamos ver se eles conseguem reagir. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a palavra de Deus. E a gente está agora no mês de fevereiro, segundo mês do ano. Não sei se você ouviu alguém dizer no começo do ano que você poderia começar um plano de leitura bíblica, que você deveria ler um pouco mais da Bíblia. Geralmente quando está começando o ano a gente fala um pouco mais sobre isso, não é verdade? Mas gente, às vezes é um pouco difícil, né? Não sei se é só comigo, mas ler a Bíblia não é sempre tão simples. A gente tem uma dificuldade às vezes em entender o que está escrito, uma dificuldade em ler todos os dias. Não é algo tão prático, mas é possível, amém? E muitas vezes a gente tem uma questão que a gente acha que ler a Bíblia é uma obrigação, ou é algo que a gente precisa cumprir uma meta, tipo, meu pai disse que eu tenho que ler a Bíblia, ou então o meu líder disse que eu preciso ler. E quando a gente vê a Bíblia só como uma obrigação, isso acaba ficando pesado, um pouco cansativo, a gente desanima um pouco. Mas se a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro mais poderoso que existe. É o único livro capaz de transformar a vida de uma pessoa. Aí a gente começa a mudar um pouco o nosso pensamento sobre isso. Quando a gente entende que Deus conta segredos dele aqui, e que isso faz com que a gente cresça, isso começa a mudar um pouco a nossa mente. Quando a gente entende que não trata de uma performance, mas parte do nosso relacionamento com Deus, a nossa vontade vai sendo despertada aos poucos. Você tem um relacionamento com Deus? Ele fala com você quando você ora, quando você abre a sua Bíblia, porque você está ali insistindo em ler, tem algum versículo que bate no seu coração e você fala, uau, que lindo isso. Ou será que o seu relacionamento com Deus é só uma vez por ano aqui na Acampa? Que a gente levanta a mão e fala, Deus, eu vou subir no monte que muitos desistiram, vou ficar lá até te encontrar. Mas quando eu chegar na minha casa semana que vem, aí eu já não vou poder fazer todo esse esforço. Porque dá um pouco de trabalho, né? Então eu queria te incentivar hoje, que você entendesse que a Bíblia não é um livro qualquer,
mas ela é parte fundamental do seu relacionamento com Deus. Se você quiser conhecer a Deus, se você quiser que a sua vida tenha propósito, você precisa da Bíblia. Lá em Salmos 1 fala assim, que aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, que se mantêm longe daqueles que são ímpios, mas meditam na palavra de Deus dia e noite, são como uma árvore plantada junto às águas. Como que é uma árvore, gente? Plantada. Ela tem raízes, ela é firme. Se você conhecer a Deus e a palavra dele, você vai ser uma pessoa firme. Só que o versículo diz que os ímpios não são firmes assim. Eles são levados pelo vento. As raízes deles não são firmes. Eles não têm convicção. Eles não têm a verdade na mente. Eles são levados por qualquer opinião de pessoas, por aquilo que dizem, por aquilo que Satanás fala, pelo pecado. Mas eu e você não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ter uma vida firme, um propósito. Você entende qual é o propósito de Deus para a sua vida? Tudo bem se você ainda estiver descobrindo. Mas você não pode ser como essa pessoa que não tem convicções, que acha que a sua vida é por acaso. Eu estou aqui vivendo, nasci nessa casa, cresci com esses amigos, vou para a escola todo dia e a minha vida é isso aí. Não sei muito bem o que vai ser daqui para frente, quando eu tiver 15, 16, 17. Estou vivendo. Não. Se você é cristão, você foi chamado para ter uma vida e um propósito firme. E esse propósito está escrito aqui nesse livro, na palavra de Deus. Mas se você não conhece esse livro, você não conhece o seu propósito e você não conhece Jesus Cristo. Porque a história dele está aqui nesse livro. As palavras dele estão nesse livro. E muitas vezes, nós damos muitas desculpas para conhecer a Deus. As pessoas estão sempre incentivando, falando, cara, se você buscar de todo o seu coração, você vai achar o Senhor. Já ouviu esse versículo? Mas a gente... Sabe quando sua mãe pergunta assim, você tirou 5 na prova? Aí você fala, ai mãe, é que a prova estava muito difícil. Mas a real é que, tipo assim, você não estudou, né? Por isso que a prova estava difícil. E às vezes a gente dá essas desculpinhas para Deus também. Ai, Deus, ser crente é muito difícil, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo fazer as coisas certas. Você não consegue ou você não quer? Será que você tem muitas desculpas e é por isso que você não conhece a Deus? Mas hoje a gente vai entender qual é o caminho para que a gente conheça mais, para que a gente pare de dar desculpas. Se você tem dado desculpas para Deus, se você ainda está num nível superficial de fé, que você conhece Ele só um pouquinho, hoje a gente vai entender como a gente pode crescer. Amém? Abre a sua Bíblia aí comigo em 2 Pedro 2. Perdão, gente, 1 Pedro 2. Volta um pouquinho aí, que tá pertinho. 1 Pedro 2. Eu falei que eu ia ser rápido, eu vou ler 3 versículos. Então, presta atenção nesses 3 versículos, beleza? Ninguém respondeu, beleza? Ah, estão vivos! Beleza, gente. 1 Pedro 2, a partir do versículo 1. Aí a gente vai até o 3, combinado? Portanto, livrem-se de toda maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que já provaram que o Senhor é bom. Amém? Então, quando a gente lê esse versículo, ele começa falando que a gente tem que se livrar da maldade, e ele fala que como crianças recém-nascidas, a gente tem que desejar um leite espiritual puro, e talvez você pergunte, gente, mas por que começou a falar de leite aqui no meio da história, do que ele está falando? E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. O leite é um alimento para uma criança recém-nascida, ou seja, ela precisa daquilo para sobreviver. E a gente vai entender que para nós sobrevivermos, sermos fortes, nós também precisamos da palavra. Ela é o nosso alimento. Mas a primeira parte do versículo fala assim, que a gente precisa se livrar de toda a maldade. E esse versículo, ele está continuando ali
um pouco dos textos que a gente já falou aqui. A Letícia falou sobre santidade, é o texto que está no capítulo 1. Consegue ver aí na sua Bíblia, quem está com Bíblia de papel, servos, amém. Ele fala sobre a santidade e depois ele vai falando sobre a nova vida que a gente tem em Cristo, que é o que a gente conversou ontem. Nós fomos comprados do pecado. E aí ele chega assim nessa parte. Ele fala, já que você entendeu que você precisa viver em santidade, que você foi liberto do pecado, a partir de agora, portanto, o que você precisa fazer? Se livrar de toda a maldade. Então, nós precisamos, uma vez que a gente entende o que Jesus fez por nós, que Ele morreu pelos nossos pecados, a gente precisa se livrar das mentiras. A gente precisa se livrar da hipocrisia, do engano, da maldade, coisas que não vêm do Senhor. E nós precisamos deixar tudo isso para trás. A gente precisa deixar as nossas feridas, a acusação, toda a nossa culpa, a gente precisa deixar isso para trás. Por quê? Porque se a gente entende que nós fomos comprados por Jesus, a partir de agora, nós sabemos que nós morremos para o pecado. Mas como que funciona isso? A gente morreu para o pecado. Isso significa que agora, quem satisfaz a nossa vida é Jesus. Só que às vezes isso é um pouco abstrato para a gente. Porque a gente pensa que, às vezes a gente meio que se faz de coitadinho. Vou falar um exemplo, mas não sei se acontece com vocês. Acho que é só lá no Butantã que acontece. A gente pensa assim, meu líder falou que eu não posso fazer isso. Mas é tão difícil, porque isso parece tão bom. E ele fala, não pode usar tal roupa. Não pode escutar tal música. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente fica se vendo como vítima. Cara, é tão difícil, né? Parece que proíbem a gente de tantas coisas. Mas se você tiver essa mentalidade de que você está sendo proibido de fazer alguma coisa, você não vai conseguir amar e obedecer Jesus. Sabe qual é a verdade sobre nós? Todos aqui éramos escravos do pecado. Nenhum de nós conseguia vencer o pecado. Ele estava dominando a nossa vida. Ele pesava sobre o nosso ombro. Mas a gente entendeu que a gente foi comprado por um sangue. Então, meu irmão, você não precisa andar cabisbaixo pensando, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Você tem que entender, cara, eu morri para o pecado. Eu nem quero saber de pecado. Jesus Cristo me libertou e eu sou livre para fazer aquilo que vem dele. Você entende isso? Você não precisa ficar igual um coitadinho achando que as pessoas da igreja, que a Bíblia está te privando de alguma coisa. Você tem que entender que agora sim você é livre. Porque antes o pecado escravizava. As pessoas que estão na sua escola, que estão no mundo, elas tentam parar de fazer as coisas, mas elas não conseguem porque elas ainda não têm Jesus. Elas são escravas do pecado. Elas tentam parar de mentir, mas elas nunca conseguem porque o pecado está nelas. Mas você consegue, meu irmão. Talvez você ainda não queira o suficiente, você ainda não tomou vergonha na cara, mas você consegue, porque você tem o Espírito Santo. Então você precisa viver com essa mentalidade. Você tem que falar, Deus, transforma a minha mente, para eu entender que ser cristão não é só deixar de fazer as coisas ruins, mas é amar tudo aquilo que é bom. Não é só deixar de mentir e falar palavrão, mas é amar tudo aquilo que é bom. É amar poder ter uma palavra de paz para as pessoas. Quando seu amigo da escola fala assim, meus pais estão se separando, eu estou um pouco chateado. Que pena, né? Puxa, difícil, né? Só isso que você tem para falar? Você não tem uma palavra de bênção para a vida dele? Você não tem algo que pode acalentar o coração dele? Fala, cara, Jesus está do seu lado, eu vou orar por você. Isso é muito impressionante, gente. Quando você fala para o seu amigo, eu vou orar por você. Depois você pergunta, cara, como estão as coisas? Pode ser que não esteja fácil ainda, mas eu estou aqui com você. É nesse momento que ele vê o amor de Jesus na sua vida. Mas se você viver igual um coitadinho, achando que você está perdendo um monte de coisa, você nunca vai poder viver isso. Você nunca vai poder carregar a mensagem de Deus, que é o que a gente está falando aqui. E quando a gente fala em carregar uma mensagem, não é pregar para um monte de gente em uma multidão, mas é isso que eu falei. Você chegar no seu amigo e falar, mano,
Jesus te ama. Você sabe que seu amigo tem autoestima baixa, que ele está sofrendo bullying. Cara, eu sou crente, eu acredito na Bíblia. E a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Não importa a nossa aparência, não importa da casa que a gente veio, mas nós somos filhos de Deus. Então, a primeira parte, o primeiro ensinamento que nós temos é que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que é ruim, de toda a maldade. A gente precisa deixar essas coisas para trás. A gente precisa deixar as mentiras de Satanás para trás. A gente precisa deixar as nossas desculpas para trás. Saber que a nossa vida não é apenas deixar de fazer aquilo que é errado, mas amar tudo aquilo que é bom. Beleza? Então, já vamos para a próxima parte. Aí ele fala assim: então, como crianças recém-nascidas, vocês têm que desejar de coração o leite espiritual. Pensa aí comigo, como que é uma criança recém-nascida, um bebezinho? O que ele faz o tempo todo? Chora. Ai, gente, vocês estão vivos agora. Aleluia, eu estou sentindo, amém. Então, o neném ali recém-nascido, toda vez que ele está com fome, ele chora. E ele depende do leite para sobreviver, como eu falei no começo. Ele precisa daquilo. Aquilo é o alimento dele e só daquela forma, só quando ele se alimenta de leite, que é um alimento saudável, que é bom, ele pode ficar forte, crescer, não é verdade? A minha amiga Gi me contou que até os 6 meses o bebê só toma leite, não toma nem água. Eu não sabia, mas é isso. E aí, tem uma coisinha que pega um pouco pra gente. Por quê? A Bíblia ensina, então, que a gente precisa se alimentar de um leite espiritual que é puro, que é forte. Que a gente tem que desejar ele como um bebezinho, aquele bebezinho que chora. A mãe dele dá um pouco de comida, quando ele vê a mãe de novo, ele já começa a chorar porque ele quer aquele leite. Mas, se uma criança come besteira, fica se nutrindo de comida que não presta, você acha que ela sente fome? Sabe quando a gente, antes do jantar, quer pegar um sorvete? E aí, depois, sua mãe te chama para jantar, você fala: ai, não estou mais com tanta fome agora. E aí a gente pega e faz um pouco disso na nossa vida com Deus. Deus fala assim: vocês precisam ser como um bebezinho que se alimentam de leite, que é um alimento saudável, que é puro, que é bom para vocês crescerem e amadurecerem. Mas a gente vai um pouco para os alimentos que são fast food. A gente quer um McDonald's, quer um chocolate, e a gente sabe que a gente precisa de coisa saudável. A gente quer o que é mais rápido, quer o que é mais fácil. E quando a gente se alimenta de muita besteira, a gente vai perdendo um pouco a nossa fome. Isso acontece na nossa vida com Deus. Quando você se alimenta de um monte de besteira, quando você busca outros alimentos que não são saudáveis, você não sente mais fome de Deus. Então, talvez você pense aí: a galera fala tanto de conhecer Jesus, mas eu não sinto esse negócio todo. Eu não sei direito do que eles estão falando. Quero conhecer Jesus, mas como que é isso? Eu ainda não estou sentindo toda essa fome, sede de Deus que eles falam. Talvez seja porque você está se alimentando de muita besteira. Talvez seja porque você é mais discipulado pelo TikTok do que pela palavra. Você busca mais o YouTube ou o Instagram do que uma ajuda do seu líder. Quando você tem dúvidas sobre a sua identidade, sobre a sua sexualidade, você ouve o que as pessoas falam e não a palavra de Deus. E aí, é claro que você não vai querer buscar mais de Deus, porque você já está cheio de outras coisas. Coisas que não nos satisfazem. Então, a gente não pode se conformar com essa vida espiritual em que a gente se alimenta de outras coisas, em que a gente busca mais a aprovação dos nossos amigos do que aquilo que a Bíblia diz sobre nós. A gente precisa da Bíblia porque ela é esse alimento que tem palavras de verdade e que podem nutrir a nossa vida de verdade, que podem deixar você forte espiritualmente. Se você está fraco, se você nunca fez um jejum, se você nunca consegue orar, se você não consegue vencer o seu pecado, você não consegue vencer a pornografia, você não consegue parar de mentir, você precisa olhar um pouco para você e falar: cara, será que eu estou me alimentando mais de besteira, de um monte de informação vazia, e não estou vendo aquilo que a Bíblia diz que eu preciso, que é o verdadeiro alimento? Então,
entenda que você sabe o que te faz mal. Você sabe o que você faz de errado. Sabe o que te faz pecar. Sabe aquilo que te leva para longe de Deus. E você precisa se posicionar contra isso e se alimentar da palavra. Amém? E aí, o versículo fala que a gente também precisa desejar de coração. E como eu falei aqui, às vezes a gente não tem tanto desejo porque já tem outras coisas no nosso coração. Mas, gente, Deus, Ele não se curvou aos nossos métodos, nem à nossa era imediatista. A gente pega o nosso celular e abre ali um aplicativo, vê um vídeo, tal. 5 minutos você aprende algo. Pesquisa no chat GPT, tira suas dúvidas. Mas Deus, Ele não funciona assim. Se nós queremos conhecer Ele, a gente precisa de profundidade. A gente precisa buscar e ser intencional. Não são 5 minutos no seu dia, quando você já está com sono, e você fala assim, Senhor Jesus, abençoa os meus pecados. E tal, a minha casa, a minha mãe, obrigada pelo alimento, hoje teve comida. E é isso. Isso não ajuda ninguém a conhecer a Deus. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa decidir, precisa buscar estratégias. E de verdade, não é fácil conhecer Jesus. Mas existem estratégias, existem pessoas, existem caminhos para que a gente consiga fazer isso. Então você pode buscar o seu discipulador, você pode buscar o seu líder e pedir ajuda para ele. Você pode combinar com seus amigos de ler um livro da Bíblia. A Lala, que está aqui, fez isso ano passado. Ela convidou várias pessoas para lerem a Bíblia junto com ela e estudarem. Vamos pegar esse livro de Filipenses aqui na Bíblia e ver o que significa. E ela se juntou com os amigos dela e leu a Bíblia. Então, Deus tem estratégias e meio para que a gente consiga conhecer Ele mais e mais. Quando a nossa fé é pequena, quando nós não somos maduros, uma criança, por exemplo, ela precisa que os pais cuidem e ajudem ela. Se você é um adolescente, se você ainda tem pouca idade, você precisa também de pessoas que te ajudem, certo? Então, não tente caminhar sozinho. Se você está enfrentando alguma dificuldade, fale com o seu discipulador. Talvez o seu amigo não vá saber te ajudar tão bem, porque ele ainda não tem muita experiência, mas o seu discipulador e o seu líder podem te ajudar. E a Bíblia diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente vai buscando isso aqui, vai lendo, vai se aproximando, a gente faz perguntas também. Porque a nossa fé, ela não é uma fé que nós não podemos ter dúvidas. Às vezes, na sua escola, as pessoas vão te perguntar sobre algo, você fica um pouco em dúvida, e tudo bem, gente, você ter dúvidas. O problema é onde você vai buscar as respostas. Você precisa buscar as respostas na palavra, precisa de ajuda de alguém que possa te incentivar. Porque a nossa fé, ela comporta essas dúvidas. E quanto mais a gente esclarece essas dúvidas que a gente tem, mais firme a nossa fé vai ficando. Tem uma passagem no Novo Testamento que fala que aquele que constrói a sua casa sobre a areia pode ser derrubado em qualquer tempo, mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, ele fica firme. Então, deixa eu te dizer, se você não começar a plantar agora na sua adolescência, se você não começar a ficar ali se estabelecendo na rocha, daqui uns anos, a sua fé pode ser que não esteja tão firme e ela seja derrubada pelas coisas que vão acontecendo. Quando seus amigos te perguntarem algo, te chamarem para uma festa, quando as coisas ruins, os dias difíceis chegarem, pode ser que a sua fé vá se enfraquecendo e ela simplesmente desapareça. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se nós não conhecemos o que está escrito aqui na Bíblia, nós não conhecemos Jesus. Não minta para você mesmo. Se você se diz cristão, você precisa conhecer esse livro. Porque tudo aquilo que Jesus ensinou está escrito aqui. E às vezes a gente é um pouco superficial, né? A gente pensa, eu leio até a Bíblia, eu pego ali Provérbios, vejo um capítulo, eu sorteio. Quem já fez isso? Sorteia assim e fala, eu vou abrir aqui. O que eu abri, Deus vai falar comigo. Não estou julgando, tá, gente? Eu já fiz também. Mas com o passar do tempo eu fui aprendendo que isso não era o suficiente. Que dava para se aprofundar um pouco mais. Que dava para eu saber, puxa, quem será que escreveu o livro de Gênesis? Quem será que conta aquelas histórias? Por que será que eles precisavam fazer sacrifícios de animais?
É o que a gente falou um pouco aqui ontem. É parte fundamental da nossa fé saber por que o pecado é tão prejudicial para nós. Você já foi estudar um pouquinho sobre isso? Usa o Google para coisa boa. Entra lá, pega uns textos, uns vídeos, olha na sua Bíblia, vai conferindo. Por que será que a Bíblia fala sobre isso? Nós precisamos ter um pouco mais de curiosidade para que a gente consiga crescer e se aprofundar. Amém? E aí, nas últimas partes do versículo, ele fala assim, que a gente pode crescer para a salvação agora que provamos que o Senhor é bom. Então, quando a gente deseja a palavra de Deus, quando a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre ela, nós provamos que Deus é bom. Se você decidir, se você tiver posicionamento e falar, cara, eu preciso aprender um pouco mais da Bíblia, eu preciso me aprofundar um pouco mais e tomar essa decisão, você vai fazer, assim como está aqui nesse versículo, provar que o Senhor é bom. Porque quanto mais a gente experimenta de Deus, mais fome a gente tem da presença dEle e mais a gente o conhece. Então, eu queria te dizer que você pode ter experiências com Deus. Talvez você esteja aqui no acampamento e você foi tocado por Deus no louvor, você recebeu uma oração que falou muito com você. E isso é muito bom, porque quanto mais a gente conhece de Deus, vai tendo experiências com Ele, isso vai gerando mais no nosso coração. Eu falo, cara, uma pessoa orou por mim e eu senti que era o Espírito Santo falando algo ali sobre o meu coração. Mas eu quero saber um pouquinho mais disso. Alguém disse para mim, teve uma profecia de que eu ia ser um grande missionário, de que eu ia adorar o Senhor no louvor, como a galera da banda fez aqui, falou um pouco sobre o meu propósito, mas eu quero saber um pouquinho mais do que Deus tem para mim. E é só quando a gente vai experimentando mais de Deus e a gente deixa todas as besteiras, o fast food, as coisinhas para trás, que a gente consegue experimentar mais e mais disso. Quando a gente conhece de verdade Jesus, a gente vai se cansando de tudo aquilo que é vazio. Talvez seus amigos te influenciem a fazer muitas coisas, mas em algum momento seu coração vai falar, cara, eu nem preciso disso, porque Jesus tem muito mais para a minha vida. Eu não preciso ser como todo mundo é, eu não preciso falar como todo mundo fala, porque Jesus tem muito mais para a minha vida. Amém? Então, vamos retomar. Deixa eu ver quem está acordado, agora é a prova real. A primeira coisa que a gente precisa fazer é se livrar de tudo aquilo que não vem de Deus, das coisas ruins, certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é deixar para trás, parar. Se você dormiu, presta atenção aqui que eu estou recapitulando. Morreu pelo pecado. Agora Jesus te dá liberdade. Você pode vencer todas as coisas. Você pode amar tudo aquilo que é bom. Você pode ter o fruto do Espírito que a Bíblia fala. Bondade, amor, alegria. Uma alegria que não passa. Uma alegria que preenche o seu coração. E quando a gente se livra de tudo isso, a gente começa a desejar, igual uma criancinha ali que está com fome, a gente tem fome de Deus e fala, cara, eu quero conhecer mais dele. E a gente começa a desejar de coração a palavra de Deus. A gente fala, cara, eu quero conhecer mais Jesus. Essa presença que eu senti aqui no acampamento, essa coragem que eles falam, que a gente pode ter ousadia, que a gente pode subir o monte. Eu quero um pouco mais disso quando eu chegar na minha casa e na minha localidade. Jesus, ele só não pode te ajudar se você não quiser receber a ajuda dele. Se você ler lá os evangelhos, vai ter uma passagem que diz assim, Jesus acabou não fazendo muitos milagres ali naquela cidade porque as pessoas não tinham fé. Elas não estavam dispostas, sabe? Elas não queriam muito. Então, cara, confia no que eu estou te dizendo. Você só não terá uma vida com Deus, você só não viverá experiências, você só não terá propósito se você virar as costas para isso. Se você não quiser. Porque à medida em que a gente busca Deus, a gente encontra mais dele. E aí, a gente entende que a gente precisa desejar isso de coração. E dessa maneira a gente vai provar que o Senhor é bom.
Quanto mais você deixar as coisas para trás, buscar a Deus, você vai provar que o Senhor é bom. Você vai provar que Ele é verdadeiro. Você vai provar de que todas as mentiras que Satanás te contou podem ser deixadas para trás. Tudo aquilo que as pessoas disseram sobre você, palavras que te feriram, você pode deixar para trás. Porque agora você provou um Deus que é muito bom. Um Deus que é muito, muito bom. Amém? Então, o convite que eu queria fazer para você hoje, depois de tudo aquilo que a gente já ouviu, já viveu aqui, é para que você se posicione e fale assim, cara, eu não preciso de mais nada que está relacionado com o pecado. Eu não preciso mais da mentira, eu não preciso mais da pornografia, eu não preciso mais da aprovação das pessoas, porque agora eu quero dar a minha vida para Jesus. Eu quero ser transformado por essa palavra. Esse é o único livro que é capaz de transformar a sua vida. Nenhum outro. Nenhum que está aí nas livrarias que falam 5 passos para você ser mais feliz e mais resiliente. Aí vai falar para você fazer uma meditação, para você acordar, ficar em silêncio, tal. Nada disso vai transformar a sua vida, mas esse livro vai. Porque esse livro aqui tem o Espírito Santo de Deus. Então você precisa orar e falar, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Quando eu ler um capítulo da Bíblia, fala comigo. Espírito Santo de Deus, me mostra quem eu sou, me mostra a minha identidade. Espírito Santo de Deus, revela o seu propósito sobre mim. Revela a missão que o Senhor tem sobre mim. Então a gente precisa desejar mais e mais do Senhor. Desejar mais e mais. E conforme a gente vai provando, a gente vai tendo uma experiência com Ele, a gente vai desejando mais. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Por último, eu gostaria de compartilhar com vocês algo sobre a minha vida também. O quanto a Bíblia ela é poderosa e eficaz. Isso que eu estou falando aqui para você não é algo que alguém me contou. Não é algo que só a minha mãe disse e eu estou repetindo aqui para você. Que o meu pastor disse e eu estou repetindo aqui para você. Eu aprendi lá na igreja e aí eu estou falando aqui para você porque eu quero que você continue seguindo isso. É porque, de fato, a palavra de Deus ela é poderosa para transformar a nossa vida. E ano passado, eu preguei no culto de jovens. E eu compartilhei um pouquinho com eles, um pouco do meu testemunho, mas eu não consegui falar em detalhes porque é um pouco difícil para mim. Mas hoje eu queria compartilhar um pouquinho disso com você. Em 2022, a minha irmã mais velha faleceu. E no Dia das Mães foi o enterro dela. Então, além de eu perder a minha irmã, que era a pessoa que estava ali do meu lado sempre, eu tive que ver os meus pais enterrarem a filha deles no Dia das Mães. E isso foi muito difícil e ainda é. Mas Deus cuida de mim. E o que eu queria te dizer com isso não é só para que você se compadeça da história, mas eu quero compartilhar com você que é difícil para todo mundo. Todo mundo tem os seus desafios. Talvez o seu pai tenha te abandonado. Talvez você não se sente amado. Talvez você não consiga vencer as suas lutas sozinho. Você tem se sentido sozinho, parece que você não tem amigos. E muitos momentos da nossa vida a gente encontra desafios e coisas que parecem ser difíceis demais. E de fato são. Eu não estou diminuindo o problema que você tem. Tem algumas situações na nossa vida que são muito difíceis. E Satanás, ele usa dessas situações difíceis para mentir para nós. Satanás é o pai da mentira, a Bíblia diz isso. E ele tenta enganar a mim e a você. E quando tudo isso aconteceu, ele mentiu para mim dizendo, Deus não te ama. Deus não ama a sua família. É melhor você desistir de tudo agora. Porque nada mais vai fazer sentido. E eu não sei se Satanás tem mentido para você. Se ele tem falado que você não tem futuro. Se ele tem falado que você não vai conseguir. Se ele tem te falado que você não é o suficiente. Se ele tem falado que Deus não te ama.
Se ele tem te falado que não faz sentido estar aqui, que você está perdendo o seu tempo. E é somente com a verdade que a gente pode combater as mentiras, gente. Não adianta a gente se enganar, esconder, empurrar as coisas para debaixo do tapete. Aquilo que está no seu coração, que não vem de Deus, só pode ser combatido com a verdade. Vou pedir para a Wanda vir, por favor. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nesse momento que foi tão difícil para mim, e ainda é, eu falei assim para Jesus: eu não sei o que eu vou fazer agora. Porque parece que deu tudo errado, não tem para onde fugir. E aí eu abri a minha Bíblia todos os dias, porque eu realmente não sabia o que fazer. E em Romanos 8, a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam as coisas boas e ruins que aconteceram na sua vida, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em Salmos 23:1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E em Salmos diz assim, que o Senhor é um socorro bem presente no nosso dia difícil, que Ele pode nos socorrer. E em Jó, ele fala assim que mesmo perdendo tudo, ele acreditava que nenhum dos planos de Deus poderiam frustrar aquilo que acontece conosco. Então, tem muitas outras palavras, muitas outras coisas. Graças a Deus eu tive a ajuda da igreja, dos meus discipuladores, dos meus pastores, das minhas líderes que estão aqui. E era isso, todos os dias abrindo a Bíblia quando eu não sabia o que fazer e quando eu ainda não sei. E Deus falando, porque esse livro é poderoso. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele pode falar comigo e com você. E Ele pode sustentar a gente quando a gente não sabe o que fazer. Quando a gente não sabe, os meus pais estão se separando, eu não sei o que fazer. Parece que Deus esqueceu de mim, eu não sei o que fazer. Mas esse livro vai te dizer o que você deve fazer. E aí você vai perseverar. E aí você vai continuar. E mesmo quando você não tiver vontade, você vai olhar para o Senhor e falar: Satanás é um mentiroso, mas a palavra de Deus é a verdade. E se Ele prometeu que Ele é fiel e Ele vai cumprir, Ele vai. E Ele vai me sustentar. E no meu dia difícil Ele vai me sustentar. E daqui 5 anos, daqui 10 anos, a Bíblia vai continuar transformando a sua vida. A Bíblia vai te ensinar a ser mais amável. A Bíblia vai te ensinar a ser mais fiel. A Bíblia vai revelar o seu propósito. Porque além de todas as mentiras que Satanás contou para mim, ele também disse: você nunca mais vai falar o nome de Deus agora. Você não vai ter coragem para abrir a sua boca. Porque Deus te abandonou. E pela graça de Deus e misericórdia, porque eu realmente tinha muita vontade de desistir. E às vezes ainda tenho. Mas esse Deus é poderoso. E Ele é infinitamente mais de tudo que eu possa descrever para você. Eu não posso te contar muito, eu posso falar um pouco, mas se você buscar, você vai perceber que Ele é infinitamente mais de tudo aquilo que você já conheceu. Que Ele é poderoso para te fazer atravessar barreiras, para que você vença todas as suas inseguranças, para que você vença o seu pecado. Esse Deus é poderoso e Ele está nessa palavra. Se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece Jesus Cristo. Fica de pé no seu lugar. Se você se distraiu, eu quero que você entenda. A palavra de Deus é o único livro capaz de transformar as nossas vidas. É o único capaz de combater todas as mentiras que Satanás te conta. As mentiras que ele conta sobre a sua identidade, sobre a sua sexualidade. Se você tem lutado, se você não entende os desejos que você sente, você não vai conseguir lutar contra eles. É só a palavra e a verdade de Deus que vão te ajudar nisso. E quando a gente busca essa palavra, quando a gente deseja ela, igual a criancinha recém-nascida, quando a gente vai mais profundo, a gente pode ser transformado por ela.
Então eu vou pedir para todos vocês fecharem os seus olhos agora. Todos vocês. Feche seus olhos. Eu vou esperar todo mundo fechar os olhos. Para que ninguém se sinta envergonhado. E eu vou pedir para você levantar a sua mão se Satanás tem mentido para você. Se ele tem te falado que você não é o suficiente. Se ele já falou que Deus não te ama porque o seu pai te abandonou. Se ele já falou que você não é compreendido. Ah, ninguém me entende. Mesmo que eu compartilhe, ninguém vai entender. Eu não consigo, eu não sou forte o suficiente. Eu não tenho coragem de falar para os meus amigos. Eu só sou crente na igreja. Eu não consigo abrir minha boca quando eu chego na escola. Satanás está mentindo para você. Mas hoje, você vai estabelecer um compromisso com a verdade. Você vai falar, Deus, eu quero. Deus, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero dar minha vida para Jesus. Eu quero os meus 16, os meus 15, os meus 14, os meus 17 com Jesus. Eu quero viver a vida toda para Jesus. E Satanás não vai mais mentir para mim, porque eu vou atrás da verdade. Todo engano que tem andado atrás de mim, ele vai ficar para trás, porque eu vou atrás da verdade. Eu vou descobrir o que Deus pensa sobre mim. Eu vou descobrir o que Ele diz que eu sou. Eu vou descobrir o meu propósito. Eu vou ser preparado para obras maiores. O Espírito Santo vai usar minha vida. Os meus amigos que estão perdidos e não sabem quem Jesus é, eles vão ouvir essa palavra. E eles vão ser encontrados. E ano que vem você vai trazer eles para cá. Você vai levar eles na sua igreja local e vai falar: meu, sua vida tá difícil, seu pai não te ama, mas eu conheço Jesus. Jesus pode transformar a sua vida, meu. Deixa tudo pra trás. Mantenha a sua mão levantada porque nós vamos orar. E começa a pedir, fala: Deus, eu quero ir atrás da verdade. Eu não quero nenhuma mentira na minha mente. Eu não quero acusação. Fala pra Deus. Fala: Deus, eu não fui abandonado. O Senhor tá comigo. Deus, eu sou filho. Eu não sou escravo. O Senhor está comigo. Deus, eu não vou viver sem propósito. Eu não vou ser levado pela opinião de ninguém. Mas eu vou fazer a diferença. Eu vou chegar onde só o inferno tem voz. E eu vou levar a palavra de Deus. Fala pra Jesus, seja corajoso. Não saia daqui amanhã pra voltar e viver a mesma vida. Eu quero dar a minha vida pra Jesus. E daqui 5 anos vai ser eu compartilhando a palavra aqui no 48, falando que Satanás já perdeu, porque a minha vida é de Cristo. Ele transformou, Ele me salvou e a minha vida é de Cristo. Se você quer receber uma oração, pode vir aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Dos meus pais,
carroças e eu afundei. Despede dos meus pais, eu queimei, afundei. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? Palavras de vida eterna. Vida eterna. Totalmente teu. Eu fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplar e ser com você, ser com você, ser eu sou totalmente. Fui encontrado Fui encontrado
já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, toma pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo do Templo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clamamos glória, clamamos glória. Glória ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Receba a glória, receba a glória, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque a sua presença é palpável e nós sabemos que quando nós sairmos daqui, nós continuaremos provando dessa presença. Obrigada, Jesus. Continua falando conosco durante o nosso dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você está cheio aí de Deus? Está cheio da vontade de ler a palavra de Deus? Amém. Eu acho que não está não, está muito fraco. Você está cheio da vontade de ler a palavra de Deus? Aleluia! Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu tenho breves recadinhos para dar para vocês. Vocês estão com fome? Daqui a pouquinho, meio-dia, nosso almoço está liberado. Quando encerrar aqui, vocês podem ir descendo. E hoje nós temos uma programação muito legal durante o nosso dia. E o primeiro de tudo que você vai ter hoje para você aproveitar é que durante a nossa tarde, a partir das 2 horas, nós teremos brinquedos infláveis lá fora. E com
isso, você tem uma grande responsabilidade também. Vocês podem brincar a tarde toda lá, porém, todos nós temos a responsabilidade de estarmos com as nossas vestes adequadas para esse momento. Então, todo mundo de short e camiseta. Ai, mas eu sou menina, eu vou só de short sem camiseta. Não, shorts e camiseta. Meninas, shorts e camisetas, nada de biquíni nem maiô, beleza? Combinado? Posso contar com a colaboração de vocês? Beleza. Hoje à noite, provavelmente você se preparou para algo especial que vai acontecer também. Nós teremos o nosso jantar temático. Então, se você se preparou, eu vi bastante galera aí trazendo chapéu, trazendo bota. Hoje é o dia de você participar disso. Então, quando você estiver lá se arrumando para o jantar, lembre-se que hoje é o dia de você usar a sua fantasia, beleza? E o nosso último recado é que, como todas as noites, nós tivemos a nossa sala de oração, mas hoje será um pouquinho diferente. Nós teremos uma sala de oração com uma fogueira. Deus tem sido tão bom que durante o dia tá muito calor, mas quando chega a noite, tá ficando friozinho, não tá? Então hoje à noite, em nome de Jesus, não será diferente. Então, prepara o seu casaquinho para você poder participar desse momento que vai ser muito especial. Amém? Então, coloque-se de pé, vamos orar para a gente encerrar o nosso culto e vocês estarem liberados. Jesus, obrigada por mais essa manhã. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui. Continue falando ao nosso coração, Senhor. Nós queremos permanecer sensíveis à sua voz, sensíveis ao seu toque, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar até que ele venha. Dia e noite, noite e dia.